Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com a parte estrutural, análise estrutural, dentro do Grasshopper do Rhino. A gente vai trabalhar com um dos plugins que trabalha com isso, que é o Caramba 3D. No site aqui deles, primeiro a gente já consegue baixar, a partir da versão que a gente tiver do Rhino. No caso, eu vou trabalhar com a 7, já baixei, já instalei. Vou dar uma passada pelo site aqui para a gente entender como que funciona mais ou menos, né? A gente vai baixar, eu estou com a versão demo, mas existem outras e o que vai variar é principalmente a quantidade de recursos e de nós e de elementos estruturais com os quais a gente vai conseguir trabalhar dentro do software. Quanto maior, mais a gente mais cálculos, mais coisas a gente vai conseguir fazer. Ele é considerado um plugin profissional, tem muita empresa que trabalha com ele. A gente consegue ver aqui, né, alguns projetos que foram desenvolvidos com software, característicos de arquitetura paramétrica. Eu vou abrir um deles aqui, esse bastante conhecido, de prototipagem digital, né? Tem essa parte de madeira com os nós, aqui como que foi criado, com outros plugins, outros softwares. Tem aqui, deixa eu abrir outro aqui, esse. São estruturas bastante complexas e nesse vídeo trabalhar com umas estruturas bem simples, né, para mostrar como que funciona o plugin. Então, o resultado a gente vai ter, do ponto de vista visual, alguma coisa assim, né, alguma escala de cor que vai mostrar, né, os elementos da estrutura. Aqui da parte de pesquisa, o que está sendo feito nas universidades, né, tem muita gente trabalhando com eles. É uma comunidade bastante ativa, então a gente tem os tutoriais, alguns exemplos, alguns workshops. Deixa eu pegar aqui. Só de tutoriais a gente tem muita coisa, dá para aprender muita coisa por aqui. Também tem muito vídeo no YouTube. Os workshops e aqui os manuais. Também tem muita coisa que a gente pode, sobre loads, cargas gerais, carga nas pins, né, nas vigas, nos elementos horizontais e por aí vai. Também a gente pode ver aqui as pesquisas que estão sendo feitas, a gente consegue entender o quanto de possibilidades que a gente tem de trabalhar, né? Não só em elementos, como em superfícies também. E aqui da parte da companhia, né, uma apresentação do pessoal que desenvolve. Bom, especificamente do que a gente vai trabalhar, na visão geral do algoritmo, né, simplificando, antes de entrar no software propriamente dito, então, como é que funciona, né? Como é que ele pensa? Lembrando, a gente vai trabalhar de maneira bem simplificada, né, para estruturas mais complexas, para cargas, para outros tipos de cargas, né, a gente vai trabalhar apenas com a gravidade nesse primeiro exemplo. A gente tem essa estrutura mais simples. Então, a gente vai trabalhar com um modelo, a gente vai trabalhar com um pórtico, então a gente vai ter esses elementos, a gente vai decompor todos os elementos. Então, a gente vai ter as curvas, os suportes, as cargas, o perfil e os nós. A gente leva isso, a gente traduz isso uma estrutura
normal, um algoritmo normal para criar um pórtico no Grasshopper. Aqui a gente tem que traduzir isso para o Caramba, que são os mesmos tipos de elemento, a mesma linguagem que a gente está utilizando aqui. Então, para as curvas, né, os elementos a gente transforma em linear element, os suportes, que são pontos específicos, né, onde a estrutura vai estar apoiada, suporte do Caramba 3D, as cargas, especificamente, a gravidade a gente coloca na pilinha loads, o perfil a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, que é definir esse perfil, os materiais e os nós, onde essa estrutura vai estar, né, os nós dessa estrutura. A partir daqui, são pequenos passos, né? A gente junta todos esses elementos no Assembly Model e a partir daqui a gente faz a análise e aqui a gente só visualiza, né? No Model View e Beam View, mas assim, o objetivo final é justamente essa análise aqui. A gente vai ter alguns parâmetros que a gente vai modificar, como altura e largura desse pórtico e a cross-section, a seção desse modelo também que a gente faz aqui. Bom, já aqui no Grasshopper e no Rhino, quando a gente instala, fica essa abinha aqui do Caramba 3D, todas essas pilinhas, a gente vai utilizar boa parte desses modelos já estão nessa sequência que eu mostrei para vocês, então modelo, as cargas, cross-sections, joints e por aí vai. A gente vai usar boa parte deles e a gente vai ver que boa parte do tempo que a gente vai trabalhar é basicamente criando esse modelo inicial. Então, vamos lá, vamos começar. Começar com uma linha. Começa a colocar ela no 000. Aqui no ponto inicial. A direção em X. Vou copiar ela em X. E a gente vai ter essa distância justamente a largura do pórtico. Então, vamos colocar de 1 a 10 metros, onde tem essa distância aqui, para fazer essa base. E a gente vai ter aqui, vai pegar esses endpoints para decompor. Eu preciso saber depois, eu vou utilizar eles para esses endpoints. E aqui que eu vou começar a decompor e a trabalhar melhor com eles. Então, vou juntar eles aqui para mover, para criar a parte superior. Aqui. Vou mover no Z. E o quanto que eu vou mover no Z é justamente a altura. Então, vamos colocar como se fosse 1 ou 2 pavimentos. Vou colocar de 1 metro a 6 metros. Então, tem aqui, tá. Posso colocar 3 ou um pé direito duplo de 2. Tenho aqui, então, a largura, para depois ficar mais fácil da gente identificar e modificar esses parâmetros. E a altura do pórtico. São com esses dois que a gente pode trabalhar depois. Dando sequência, eu preciso... O modelo já está um pouco avançado. Eu só vou ter que criar o list item. Eu vou ter aqui daqui eu sigo para
Vou acrescentar aqui. Então, eu tenho o item e tenho... Como eu tenho 2 pontos só, então um vai ser o primeiro e o outro vai ser... Um vai ser o inicial, o outro vai ser o final. Não preciso criar as categorias aqui, não fica mais direto. Bom, daqui eu sigo para criar as linhas. Um start endpoint. Eu vou ter do endpoint, eu vou para a primeira, e do endpoint eu venho aqui e crio essa primeira linha. Depois desse endpoint, o endpoint aqui e o segundo aqui. Crio essa segunda linha. E, para finalizar, na parte de cima, é para criar o elemento horizontal. Então, eu tenho o primeiro e o segundo. E aqui eu tenho a construção do meu pórtico. Para finalizar, para entrar depois nas pilhas do caramba, eu vou dar um merge. E eu tenho a primeira linha, a segunda, que vai ser a barra superior, e a terceira. Aqui eu tenho pórtico, e aqui eu já consigo vou criar essa linha para ficar mais fácil graficamente da gente entender. Então, aqui eu tenho o pórtico, a estrutura como um todo. Aqui eu vou ter desse merge aqui, que são esses 2 pontos, eu vou ter os points, eu vou ter os suportes, e ainda eu preciso os nós da estrutura, que eles vão vir daqui. São essas, eu travo aqui embaixo e são esses joints aqui que eles vão trabalhar. Então, vou juntar os dois numa única pilha e, como eles são pontos, nós da estrutura. E aqui está pronto já o nosso pórtico, que é com ele que a gente vai trabalhar. A partir daqui, a gente segue apenas no caramba, com as pilhazinhas do caramba. Aqui, vou agrupar. E observem, né, que há essa necessidade de decompor todo ele. São com esses elementos, com essa ideia estrutural, não adianta a gente fazer só a forma e só a parte arquitetônica, mas a gente tem que ter necessariamente esse pensamento estrutural com os elementos estruturais. Por isso, dessa necessidade de decompor, né, tão refinado assim o nosso elemento. A próxima parte é justamente a transcrição, tradução desses elementos para o caramba. Então, a gente tem aqui a abinha do caramba, a gente vai começar com a parte, né, da estrutura. Então, a gente tem aqui do modelo, diferentes partes do modelo. A gente vai trabalhar com esse Create Linear Beam, ou seja, a gente vai trabalhar com a parte dos pórticos, a gente traz para a line. Que é justamente, né, a parte dos elementos
que a gente vai aplicar depois a análise. A gente vai ver que é bem direto, bem fácil de trabalhar com esses elementos do caramba. Ele traz aqui, vai trazer alguns outros elementos que a gente não vai trabalhar nessa pilha, algumas outras opções aqui que está assim, a possibilidade de trabalhar com estruturas bastante complexas, né? A gente pode trabalhar com muitos parâmetros e aqui ó, ó, line to bin, que é uma elementos retos ou treliças, outros tipos de elementos. A gente trabalha com o line to bin. O segundo, a gente vai trabalhar com os suportes. A gente pode pedir por aqui também, ó, suporte, ó, suporte do caramba, e a gente vem justamente com o suporte. E a gente coloca aqui. O que a gente vai trabalhar? A gente tem as planos de referência, não é o caso, e a gente pode trazer ele a partir de lista, que também não é o caso. E quais são as condições, né? Lembre da parte de estrutura. Aqui são os graus de liberdade para translação e rotação. A translação se vai andar, né, vai deslocar, e clicando aqui a gente vai justamente travar essas possibilidades, essas condições. E aqui com o eixo, com o grau de liberdade para a rotação do nó. O próximo elemento são as loads, né, os carregamentos. Então, loads caramba 3D. Aqui, onde dá a possibilidade de ser outros, a gente vai trabalhar com a gravidade propriamente dita e a gente só coloca um vetor no eixo Z, só que ele tem que ser negativo. O vetor, por padrão, em unit Z, ele é positivo, e a gente tem que tornar ele negativo para ele ir justamente para baixo, tal qual a gravidade. Ainda a gente tem... E aqui a gente não traz nada do modelo. Isso daqui a gente vai ver depois, que a gente vai trabalhar nessa sequência aqui para a pelinha do Assembly Model, que é ela que reúne todas essas informações. O próximo passo é o cross-section. Antes, vamos agrupar aqui, ficar bem separadinho. A gente vai ter o cross-section propriamente dita, cross-section selector, e a gente vai inserir o material e a seção propriamente dita. Então, cross-section. A gente vem aqui nesse que já tem o perfilzinho ali, em I. Depois a gente já vai modificar isso. E o material selection. Bom, deixa eu já agrupar aqui. Da seção propriamente dita. A gente vai escolher que tipo de seção é, e à medida que a gente vai modificando, muda esses parâmetros aqui. Vamos trabalhar com em I, e aí a gente pode ter as alturas, uns parâmetros já, como se fosse a altura e as dimensões dessas barras. Então, vamos... Aqui ele está trabalhando em centímetros, então 10 centímetros a 1 metro, para a gente ver, depois explorar ao máximo o que dá. Aqui a gente vai ter... Vou trabalhar com... Depois a gente vem com o material e a gente só seleciona os materiais aqui, ó, se é aço, se é madeira, e ainda tem o tipo a família, o tipo de material e aqui outros tipos, isso é da classificação de fora, né? Então, se tem os tipos de aço, os tipos de madeira e outros de coníferas, de glulam para madeira engenheirada.
os tipos de... Se for perpendicular, se é alumínio, se é concreto, outros tipos e por aí vai. Vamos trabalhar com madeira. A gente só liga aqui o cross-section com cross-section, material com material. E, para finalizar, a gente vai ter os joints. Então, a gente vem aqui beam joints. E a gente também vai tá? É outro beam joints agent, que é justamente a gente consegue ver o íconezinho, que é justamente para os nós. Beam joint agent, que são as nós, não são os suportes. Então a gente isso a gente traz. Deixa eu juntar aqui os nós da estrutura, a gente traz para cá, e ainda a gente diz também de que maneira que a gente vai trabalhar, com quais graus de liberdade a gente vai trabalhar. Bom, aqui a gente já está completo com todos os elementos com os quais a gente vai trabalhar. A gente só vem do Assembly Model, que é a pilha que vai juntar tudo isso. E a gente já tem aqui os elementos, suporte, carga, joints, e algumas outras opções que a gente não vai trabalhar. O cross-section a gente trabalha aqui embaixo. Então, elemento com elemento, suporte com suporte, as cargas com as cargas, a cross-section com a cross-section e os joints com os joints. Depois, aqui a gente só juntou todos eles. Aqui, para saída, a gente vai trabalhar com model, mas a gente tem outras opções. O centro de gravidade, por exemplo. A massa. Se a gente colocar aqui o centro de gravidade, a gente visualiza ali a massa desse material, algumas outras informações, model, não, os tipos de... E aqui o modelo. O modelo é justamente o que vai ser analisado se a gente trouxer para cá e modificar largura, altura, e modifica aqui também. E é com esse modelo que a gente vai trabalhar. Depois, Analyze, caramba, a gente só traz o modelo para cá. Então, ele vai dizer, vai dar um alerta, não é o caso. E aqui a gente vai para o Model View desse modelinho, e é aqui que a gente começa a visualizar melhor o nosso modelo, fazer as análises a partir disso. Próximo passo, o Beam View, para visualização das cargas e de como está trabalhando a estrutura. O Beam View, a gente traz o modelo para cá. E a gente vai trabalhar com a legenda. E a gente trabalha com as cores e as tags. Aqui a gente vai ver o tipo de renderização, ele automaticamente já coloca aqui. Então, o estresse axial, estresse no eixo, ou a proporção de força, a localização dessa força, e aqui a gente pode ver também a quantidade de face, se for aqui um material circular, a depender do que a gente modificar aqui, ele pode ficar mais facetado ou menos facetado. Então, é mais para a questão de renderização mesmo. Vamos voltar aqui.
trabalhar com a seção em ó, altura. Bom, aqui a gente tem bastante coisa para conversar. Essas informações são basicamente no Model View e no Beam View. Aqui de Display Scales, a deformação é mais a escala. Aliás, aqui dá para colocar. Bom, vamos deixar aqui, depois a gente segue. Isso a gente pode seguir. A gente coloca 0 aqui e os joints 1. Isso daqui é a escala de como que a gente vai trabalhar. Não tem a ver com a carga propriamente dita, a deformação, mas como que em que escala que a gente vai ver. Então aqui, ó, se for uma escala muito pequena, a gente não consegue visualizar essa deformação. Então a gente normalmente coloca 100, os outros a gente pode colocar, aqui não vai aparecer muito, a gente não precisa colocar tão grande os outros parâmetros, é uma questão só de visualização. Os renderings, quanto que a gente consegue modificar também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais baixo. As anotações, depois a gente vai ver. A gente vai escolher com quais a gente vai trabalhar. É a altura do texto. Então, se a gente colocar aqui os nodes, os números dos elementos. Isso é bastante utilizado para estruturas mais complexas, que a gente queira saber exatamente com qual que a gente está trabalhando, ou a gente pode, a partir de um dos elementos que a gente já tem a tag aqui, trabalhar e por aí vai. Os nomes das sessões, a gente não nomeou elas. As cargas também, a gente tem a gravidade para baixo, então tá como 1, né? Se a gente modificar aqui, por exemplo, a gente pode colocar questão de entendimento do algoritmo, né? Ponto 1 até 1, o valor, ele modifica justamente esse parâmetro. Se a gente for fazer, né, alguma estrutura, alguma questão conceitual em outro planeta, a gente modificaria aqui. Os eixos, não é o caso, e aqui as cargas, também não é o caso. A cross section, a gente acaba não trabalhando muito com isso, então a gente tira e o resultado a gente pode colocar, normalmente deixar sem nada, mas eventualmente se colocasse alguma informação ia aparecer ali também. O próximo passo é a parte da visualização. Então, se ela vai estar preenchida ou não. A gente pode ver o perfil dela. A gente já tinha selecionado aqui o centro de gravidade, a escala, vou colocar ponto 0. Também. E como eu tinha comentado antes, isso aqui para estruturas mais complexas, quanto mais facetado, mais pesado vai ficar, e a gente não modifica. E é aqui que a gente começa as análises propriamente ditas. O estresse axial no eixo, e a gente vai vendo, claro, uma estrutura super básica, proporção
do, do comprimento com o estresse e a localização dessas cargas. E aí, quando a gente modifica aqui os parâmetros, se a gente tiver uma largura muito maior, deixa eu colocar aqui o valor máximo 50 metros. Então, visualmente a gente ia ver essa deformação e modificaria a estrutura. Então, aqui, e a altura nesse caso, vamos modificar aqui, colocar até o ponto de formação. Então a estrutura, graficamente, a gente tem essa estrutura assim. Vou colocar aqui, assim como se fosse tudo 1 metro, a gente vê que está super dimensionado. Então vou colocar aqui 7 e um pavimento, 3 metros. Outro parâmetro que a gente pode trabalhar é justamente a altura, né, o tamanho, as dimensões dessas estruturas de madeira. Aqui está em centímetros, né? Essa seria a altura, seria uma das dimensões. Se a gente trabalhar com uma estrutura circular, a gente coloca o diâmetro, também vai, a gente pode ver aqui deixa eu colocar no mínimo 1, também está em centímetros, para a gente ver o quanto que a gente afeta na estrutura. Então, via de regra, quando a gente conseguir de maneira assim bem direta, quanto menos flecha a gente tiver, quanto mais próximo a gente deixar daqui da linha reta, lembrando também que a gente está trabalhando com um scale de 100%, mas se a gente colocar outras escalas, vai modificar essa visualização. Então, a gente coloca 100% e a gente vai ajustando esses parâmetros. Claro que é uma estrutura super básica e a quantidade de parâmetros que a gente está trabalhando também são bem básicos e diretos. Para estruturas mais complexas, a gente traria outros elementos, né, outros tipos de carga, e esse algoritmo ficaria, né, cada vez mais informações e mais complexidade que ele suporta tudo isso. A gente vê aqui do próprio caramba, né, a quantidade de tipos de carga, de possibilidade de trabalhar as seções, os tipos de nós, os tipos de materiais, né, e outros tipos de análise, né, a gente está trabalhando só com esse tipo de estrutura, mas tem casca, e por aí vai. Muito completo, muito profissional. Aqui tipo, para exportar e aqui outras, né, utilidades que ele oferece. Mas, por o que a gente está se propondo, já está de bom tamanho, certo?